Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson Dumps e hoje a gente vai trabalhar 4 funções DAX: a Generate, a Filter, a Accept e a Select. A gente vai usar essas funções para fazer um controle de faltas de colaboradores. Então, qual que é o nosso contexto? Qual que é o nosso cenário? No nosso cenário são fornecidas 3 tabelas: uma tabela de colaboradores, uma tabela de ponto, que são as batidas de entrada e saída dos nossos colaboradores, e uma tabela de dias úteis. A gente precisa encontrar os colaboradores que faltaram. Então, é fornecido para nós um arquivo base em Excel, onde eu tenho os colaboradores, a matrícula, o nome, a demissão e a possível demissão, caso ele já tenha sido desligado. Uma aba com as batidas de entrada e saída dos colaboradores, com a data, a matrícula e a hora de entrada e hora de saída, quando ele bateu o ponto efetivamente. E uma terceira aba com os dias úteis. A gente vai estar trabalhando com os dias úteis de outubro até dezembro de 2020. Então é fornecida essa base para a gente. Com essa base, a gente vai lá no Power BI, importa e cria os nossos relacionamentos. Então, os nossos relacionamentos basicamente são 2 dimensões, a de colaboradores e a de dias úteis, e uma tabela fato, que são os pontos efetivamente, as batidas dos nossos colaboradores. Com a de colaboradores, essa tabela se relacionam pela matrícula e com a dias úteis pela data, tá? O que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir dessa lista de colaboradores aqui, quais não possuem uma batida em determinado dia, em determinado período entre outubro e entre dezembro no nosso caso. Como que a gente vai fazer esse trabalho? Esse trabalho a gente vai fazer usando algumas funções DAX, para a gente exercitar elas. A primeira função DAX que a gente vai usar a função Generate. Qual que é o nosso objetivo? A gente vai criar primeiramente uma tabela com as batidas ideais. O que seriam as batidas ideais? Seriam considerando que todos os nossos colaboradores bateram o ponto nos dias úteis do nosso calendário. Então, todos os colaboradores aqui bateram o ponto nos dias úteis aqui. Ninguém faltou. Essa vai ser a primeira atividade, primeira tratativa que a gente vai fazer. Com base nisso, a gente vai fazer o quê? Depois a gente vai tirar as exceções. A gente vai ver das batidas ideais, quais não correspondem a uma batida real. Qual ponto ideal não corresponde a um ponto real. E esses vão ser as faltas. Então significa que o nosso colaborador não foi na empresa naquele dia. Primeira atividade que a gente vai fazer então, a gente vai usar a função Generate, que ela tem o escopo de retornar uma tabela com o produto cartesiano de cada linha da tabela 1, resultante da avaliação da tabela 2, no contexto da tabela 1. Essa parte de contexto é bem importante, a gente já vai entender o porquê. A fonte dessa informação é a própria documentação da Microsoft, e aqui tem a sintaxe da nossa função Generate. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir em Modern, New Table. Eu vou criar uma tabela chamada f.ideal. Essa tabela f.ideal, então, vai... Às vezes o Power BI que ajuda a gente, ele não acaba ajudando. Generate de quem? Da tabela de datas úteis, que são os dias que eu, como gerente, como diretor, espero que todos os meus funcionários tenham vindo, versus a minha tabela de colaboradores. Então, a relação dessas duas tabelas vai me formar a tabela f.ideal. Tá? Então, aqui do ladinho direito já apareceu essa tabela para nós. Agora a gente vai fazer só uma pré-exibição aí para a gente entender essa nossa nova tabela. Tem alguns campos dentro dela. O primeiro campo que eu vou trazer aqui para a minha tabelinha visual vai ser a data. Essa data é a data do ponto do nosso colaborador.
Vou mudar o formato de data. E também vou vir aqui e vou mudar o formato para tirar as horas. Então tá aqui nossos dias úteis. Se a gente for ver, essa é a relação de todos os nossos dias úteis. O que eu vou colocar do lado desse cara? Eu vou colocar a matrícula dos nossos colaboradores. A matrícula acaba fazendo uma soma, porque é um campo numérico. Vou mudar para não sumarizar. Eu tenho individualmente as batidas de cada colaborador, cada dia útil, tá? Só que a gente tem um problema. Vou colocar mais duas colunas aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou colocar a coluna admissão. Vou alterar ela para data também. O formato dela também vou vir e modificar. E vou ainda colocar a coluna... Opa! Deixa eu apagar aqui. Dentro da tabela, a coluna de emissão. Vou alterar também para formato de data. Vou colocar aqui um segmentador auxiliar para a gente com, dentro desse segmentador, a matrícula. Como é campo numérico, ele faz esse slicer, né? Então a gente altera para ser por drop-down para facilitar a nossa vida. Então, só para a gente entender alguns problemas que a gente tem. De cara, se eu for lá a matrícula 594, o que aconteceu aqui? É um funcionário que foi admitido em 2013 e foi admitido em 2014. Mas pela minha tabela F.ideal, está dizendo que ele teve uma batida no dia 2/10. Sendo que ele já não existia no dia 2/10 dentro da nossa empresa. Se a gente selecionar aqui o 594... Só faltou fazer um negócio aqui, né? Faltou eu relacionar essa tabela. Então eu venho aqui no meu modelo e vou relacionar essa tabela à matrícula e a data, senão eu não vou conseguir fazer nenhum filtro nela. Feitos os relacionamentos, eles nasceram certinho, um para muitos da tabela dimensão da tabela fato, em ambos os casos, sentido da dimensão para fato, então tá certinho. Agora eu posso vir aqui e selecionar. Então, o 594 que eu selecionei, olha, ele considerou que teve batida todos os dias, sendo que ele estava demitido já. Então, não poderia ter batidas. Vou pegar um outro colaborador aqui, que é o 4342, que ele também tem uma característica especial, que é o seguinte, ele foi admitido no dia 23/12 de 2020. Então, ele não poderia ter nenhuma batida antes desse dia. E ele está trazendo na minha tabela F.ideal que ele tem batidas. Um outro caso especial que eu sei que eu tenho aqui na minha tabela é o 8069, que ele foi admitido no dia 30/10 de 2020 e demitido no dia 14/12. E ele tem ponto antes e depois. Isso na minha tabela ideal, a tabela que eu estou montando, simulando os pontos. Então eu vou ter que fazer uma tratativa aqui para eliminar esses problemas que eu tenho na minha tabela de ponto ideal. O que eu uso para fazer essa tratativa? Eu uso a função filter. A função filter faz o quê? Ela retorna uma tabela também, representa um subconjunto de outra tabela. É isso que eu preciso. Eu preciso de um subconjunto da tabela de colaboradores. Esse subconjunto tem que conter quem? Conter os colaboradores que tiveram admissão antes ou durante os dias úteis ou foram demitidos após alguns dias úteis corridos ou ainda fazem parte da minha empresa. Então, a sintaxe dela é filter, a table e os filtros que eu vou colocar. Então, a tabela, voltando no Power BI, a tabela F.ideal, os dias úteis é para pegar todo mundo. É uma tabelinha que eu só tenho realmente os dias úteis. Onde eu tenho que trabalhar? Na minha tabela de colaboradores. Então, a colaboradores, ela vai me retornar quem? Filtrando os colaboradores que tem uma admissão menor ou igual a quem? A de dias úteis, data. O que ele vai fazer aqui para mim? A filter vai trabalhar dentro do contexto da de dias úteis. Então ela vai pegar o dia útil do contexto e vai filtrar aqui.
Então, se ele está lendo dia 1º de outubro, ele vai pegar todos os colaboradores que têm admissão menor ou igual a 1º de outubro. Se ele estiver lendo dia 30 do 12, ele vai pegar todos os colaboradores que têm admissão menor ou igual a 30 do 12. Então, aqui ele já vai resolver um problema para nós. Vou colocar um parênteses que faltou aqui. Enter. Vamos voltar aqui para o nosso segmentador. A gente já visualmente pode perceber que ele fez algumas coisas diferentes para nós, tá? Então, o 594 continua aqui, porque a admissão dele é menor que as batidas do ponto, então ainda tem algum probleminha. Vou pegar o 4342, que foi admitido em dezembro. Eu não estou preocupado aqui com o layout, só estou preocupado com a informação. Ó, o 4342 já ficou certinho. Ele foi admitido no dia 23 do 12, então ele começou a ter batidas de ponto a partir do dia 23 do 12. Então esse já ficou certinho. O 8069, que é um caso que foi admitido e demitido no período. Ó, a admissão dele foi dia 30 do 10. Então, lembro que antes a gente tinha ponto do dia 1 do 10, agora a gente já tem ponto só do dia 30 do 10 em diante. Então isso já funcionou. Só que ele foi demitido no dia 14 do 12. E eu tenho ponto do dia 14 do 12 em diante. Então ainda está faltando alguma condição para mim na F ponto ideal. Eu já tenho uma condição de admissão. Essa a gente já viu que está funcionando. Agora eu vou ter mais uma condição aqui, que vai ser a condição de demissão. Então eu quero trazer os registros dos colaboradores admitidos antes e que a demissão seja maior que o D dia útil data do contexto. Então, o funcionário que foi demitido no dia 30 do 10, por exemplo, ele vai trazer para mim com data só até o dia 30 do 10. Vamos dar um Enter aqui. Já mudou nossa tabelinha um pouquinho de volta, só que agora a gente já vai perceber que tem um outro problema aqui. O funcionário que foi admitido, o 4342, que estava aparecendo para a gente. O 4342 sumiu. Por que ele sumiu? Reparem que aqui, ele só está trazendo agora registros, ó, só tem isso aqui de registros, e são funcionários que foram demitidos dentro do período. Tá? Então ele está trazendo o 2191, tinha sido contratado lá em 2019, e foi demitido dia 30 do 10. Então esse cara teve batida até aqui, ó, até dia 29 do 10. No dia que ele foi demitido, ele já não teve batida. Então, esse cara aqui está trazendo certo. Esse cara aqui que foi demitido também, agora no dia 30 do 10 de 2020, está tendo a batida do dia 30, do dia que ele foi admitido, e ele para com as batidas no dia 11, que é o último dia útil antes do dia 14 do 10. Então essa parte funcionou. Só que eu perdi os funcionários que ainda não foram demitidos, que estão ativos na minha empresa. Então faltou uma condição aqui. Como é que eu vou tratar essa condição? Na demissão, então eu vou ter duas opções, dois filtros na demissão. Colaboradores demitidos após a data do contexto ou colaboradores que a data de demissão, então, de colaboradores, demissão, é vazia, is blank. Vou dar faltou um parênteses, vamos ver se ele vai colocar para mim. Ele colocou, só vou posicionar para ficar visualmente mais organizado, vou dar o Enter de volta. E agora, vou pegar aqui, visualmente agora eu já vi que ficou mais interessante minha tabela. Vou pegar de novo o colaborador 594, ele é um que a gente viu que foi demitido bem antes do nosso início de controle, então não existe. Vou pegar o 4342, que é um que foi admitido no dia 23 do 12, então ele tem batida do 23 do 12 até o dia 30 do 12, que é a última data da nossa base. O 8069, que a gente viu que também tinha uma condição diferenciada, tá certinho, ó, tem batida do dia 30 do 10 até o 11 do 12. Vou pegar um outro aleatório aí, deixa eu pegar o 1086 aí. O 1086 é um funcionário que foi admitido em 2018 e não foi demitido. Então ele tem batida do dia 1 do 10, que é o início da nossa base de batidas, e até o dia 30 do 12. Então essa parte já está ok. Eu já tenho uma tabela agora com as minhas batidas ideais, que seria todos os funcionários vindo trabalhar todos os dias. O que eu preciso fazer?
Agora eu preciso saber quais são as diferenças entre essa tabela de batida ideal com a tabela de batidas reais, os pontos reais. Então, para isso eu vou usar a função except. A função except retorna as linhas de uma tabela que não aparecem em outra tabela. É bem isso que a gente quer. A gente quer retornar as linhas da tabela f ponto ideal que não aparecem na f ponto. Isso vai retornar para a gente os funcionários, os colaboradores que faltaram. Então, para fazer isso, eu vou vir em Modeling, vou criar uma nova tabela. Também vai ser uma tabela de fatos. Os fatos que ela vai guardar são as faltas. Então, como é que eu vou fazer aqui? Except a minha tabela f.ideal, deixa identado certinho, com a minha tabela f. Minha expectativa é que essa função retorne a diferença entre as duas tabelas. Fechei o relacionamento, dei Enter e deu um erro aqui agora. Cada argumento do except deve ter o mesmo número de colunas, certo? O que aconteceu aqui? Vamos vir aqui nas nossas tabelas e vamos dar uma olhadinha nas tabelas. A tabela f ponto, ela tem a data, a matrícula e a batida. E minha tabela f ponto ideal tem a data, a matrícula, o nome, admissão e demissão. As duas tabelas são diferentes. E o meu f faltas espera que as duas tabelas sejam iguais. Então, como que a gente vai tratar isso também? A gente tem uma outra função que a gente pode estar usando para resolver esse problema, que é a Select Columns. A Select Columns faz o quê? Adiciona colunas calculadas à tabela ou à expressão de tabela fornecida. A sintaxe dela é um pouquinho maior que a das outras, mas também não é nada tão complexo assim. Select Columns, a tabela, o nome do campo, qual que é o campo correspondente, e assim eu posso colocar quantos campos eu quiser. Então agora a gente vai ter que fazer as duas tabelas ficarem iguais. Primeira coisa que eu vou fazer, então, Select Columns. Qual que é a tabela? A tabela que eu vou trabalhar primeiro vai ser que é a f.ideal. Qual que é um campo que eu vou precisar? A data. Então eu vou dar para esse campo o nome de data, f.ideal, a data. E mais um campo que eu vou precisar é o campo matrícula. Então f.ideal, matrícula. Tendo esses dois campos, a data e a matrícula, eu já tenho as informações necessárias para saber o ponto ideal do colaborador, que seria o colaborador ter vindo todos os dias, certo? Agora resumindo em duas colunas. Da f ponto eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, select columns, f ponto, vou pegar quem? Vou pegar a data, f.data, e vou pegar também a matrícula. Eu preciso que as duas tabelas sejam iguais. E vou fechar meu select column. O que eu tenho aqui agora, então? Vamos reler nossa função. Quero as exceções de quem? Da minha tabela f.ideal, que agora passa a ter virtualmente as colunas data e matrícula, apenas as duas, comparando a tabela f. que também passa a ter só as colunas data e matrícula, tá? E agora ele vai me trazer a diferença das duas. Vou dar um Enter aqui. E aqui do ladinho agora eu vejo que eu já tenho a minha F faltas. Vou vir aqui nas tables e vou ver que a minha tabela F faltas está aqui. Teoricamente são essas faltas que a gente teve até o momento. Vamos vir aqui nos relacionamentos. Agora a gente vai ver que criou a tabela F faltas. Vou colocar ela aqui no meio, só para a gente poder fazer os relacionamentos. Relacionar matrícula com matrícula. Relacionamento um para muitos, sentido único, deu certo. E datas, também eu vou relacionar aqui. A datas, ele fez um relacionamento um para muitos, mas em ambos os sentidos. Eu vou alterar aqui para sentido único também. Sentido single. Vai corrigir ali para mim. E agora eu tenho minha tabela com as faltas. Tá? Então agora eu vou voltar no visual. E agora a gente vai fazer umas outras tratativas aqui. Deixa eu fechar essa função. Essa tabela aqui a gente já viu que está certa. A gente não vai usar mais ela. O segmentador de matrículas eu também vou apagar. Vamos colocar uma tabela aqui. Só que agora essa tabela eu vou usar
da F faltas. Então, a data, de novo aquela tratativa que a data seja só a data, sem as horas, a matrícula, e como eu fiz o relacionamento, eu vou pegar de colaboradores o nome do colaborador. Então, teoricamente, esses são os colaboradores que têm falta. Vou colocar aqui um segmentadorzinho, só para a gente dar uma brincada. Vou pegar o segmentador e vou segmentar pelos dias úteis. Então, agora eu posso usar esse slicer para comparar. Então, se eu brincar aqui no slicer, eu tenho uma falta no dia 6, uma no dia 14, uma no dia 23 de outubro. Se eu disser que só quero de novembro em diante, só vai aparecer no dia 23 do 12. Então, a princípio está tudo funcionando certinho. Vou colocar aqui só um cardzinho. E esse card vai totalizar as faltas para mim. Só aparecer o número total de faltas. Para esse card eu vou criar uma medida. Essa medida vai ser total de faltas. Vai ser uma simples contagem da minha tabela F faltas. Está criada a medida, vou puxar a medida para dentro do card. Total de faltas, tenho 4 faltas. Se eu mexer no meu slicer, tenho 2 faltas. Se eu voltar para cá, se eu tirar dezembro, então está tudo funcionando certinho. Agora, tenho 4 faltas, o que eu vou fazer? Vou fazer mais um teste. Vou vir aqui nos pontos, nas batidas, vou escolher aleatoriamente aí uma batida qualquer. Então, dia 17 do 12, o funcionário 375 vai faltar. Apaguei a batida de entrada e saída dele. Vou vir aqui, vou dar um refresh nos meus dados. Ó, dia 17 do 12, 375, o João Guilherme faltou também. Ele faltou no dia 14 do 10 e agora ele faltou de novo no dia 17 do 12. Eu passo a ter 5 faltas ao todo no período. Se eu diminuir o período, só quero de 1º de novembro em diante. Então, vou ter 2 faltas. Só quero as faltas de novembro. Então, em novembro eu não tive nenhuma falta. Isso aqui eu posso tratar também, mas não é o meu interesse no momento. É só a gente ver que está funcionando, tá? Então, seriam essas 4 funções que a gente estaria dando uma olhadinha hoje. E a gente está usando esse cenário aqui de encontrar os colaboradores com falta como pano de fundo para a gente trabalhar com essas 4 funções: a generate, a filter, a accept e a select columns. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um abraço